ponto de fusão e ponto de ebulição. Quando é que uma substância muda de estado físico? Então vamos tentar perceber o que é que acontece. Quando se aquece um material sólido, a sua temperatura vai aumentando e, passado algum tempo, ocorre a passagem do estado sólido para o estado líquido, ou seja, o sólido sofre um processo que se chama fusão. Vamos ver, em termos gráficos, o que é que acontece com a água destilada. Como tu sabes, a água destilada é água pura. À medida que vamos aquecendo a água destilada, a sua temperatura vai aumentando. Mas repara o que é que acontece quando se dá a fusão. Repara que a temperatura não varia. Posteriormente, a temperatura da água já no estado líquido volta novamente a aumentar. Então, podemos definir ponto de fusão ou temperatura de fusão como sendo o valor da temperatura a que uma substância passa do estado sólido para o estado líquido a uma dada pressão. Então, vejamos. À medida que se dá o aquecimento de uma substância sólida, vai aumentando a sua temperatura e ali na fusão, durante a fusão, coexistem dois estados físicos, o sólido e o líquido. Mas também é importante que percebas que quando arrefecemos uma substância que está no estado líquido, dá-se a solidificação e, nesse momento, coexiste o estado sólido e o estado líquido da substância. Então, podemos chegar a estas conclusões. Para qualquer substância à mesma pressão, o ponto de fusão e o ponto de solidificação são iguais. O ponto de fusão da água pura é de 0 graus Celsius, à pressão normal. Logo, também podemos dizer que o ponto de solidificação da água pura é igualmente 0 graus Celsius, nas mesmas condições. Também é muito importante que não te esqueças que durante a mudança de estado físico da substância, a temperatura permanece sempre constante. Agora vamos ver a questão da temperatura de ebulição ou ponto de ebulição. Quando se aquece um material líquido, a sua temperatura vai aumentando e, algum tempo depois, ocorre a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Vejamos novamente o que é que acontece ao valor da temperatura para a água destilada à medida que estamos a aquecer. Portanto, a sua temperatura vai aumentando. Quando chega ali ao valor dos 100 graus Celsius, repara o que é que acontece. O valor da temperatura não varia. Dá-se a ebulição. E só quando toda a substância eventualmente tiver passado ao estado gasoso é que a sua temperatura voltará a aumentar. Então, podemos definir ponto de ebulição ou temperatura de ebulição como sendo o valor da temperatura a que uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso a uma dada pressão. Então, repara, à semelhança do que nós tivemos a ver anteriormente, a variação da temperatura durante o aquecimento de uma substância líquida vai ocorrendo até ao momento em que se dá a ebulição e aí a temperatura não varia. Neste momento coexistem dois estados físicos, o estado líquido e o estado gasoso. Da mesma maneira, quando nós arrefecemos um gás e ele passa pela condensação, também aí no ponto de condensação, o estado gasoso e o estado líquido coexistem. Então, concluindo, podemos dizer que para qualquer substância à mesma pressão, o ponto de ebulição e o ponto de condensação são iguais. No caso da água pura, o ponto de ebulição à pressão normal é de 100 graus Celsius, logo, também o ponto de condensação da água pura, nas mesmas condições, será também de 100 graus Celsius.
Agora, nós vamos ver outro aspecto destas questões. O ponto de fusão e o ponto de ebulição são propriedades físicas, são características físicas, pois cada substância tem valores próprios para os pontos de fusão e de ebulição. E esses valores permitem fazer a identificação. Assim, nós podemos consultar valores tabulados e podemos descobrir qual é o estado físico de uma substância a qualquer temperatura, assim como também poderemos identificar uma substância a partir do seu ponto de ebulição e do seu ponto de fusão. As substâncias estarão no estado sólido para temperaturas inferiores ao ponto de fusão. As substâncias estarão no estado líquido para temperaturas entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. E ainda, estarão no estado gasoso para temperaturas acima do ponto de ebulição. Para ver um exemplo. O exemplo que aqui vamos ver é o cloreto de sódio. Repara que a substância estará no estado sólido até à temperatura de 801 graus, estará no estado líquido a temperaturas superiores a 801 graus Celsius e inferiores a 1413 graus Celsius, e estará no estado gasoso a partir de 1413 graus Celsius. Vamos ver aqui outra situação. As substâncias líquidas que apresentam pontos de ebulição mais baixos vão conseguir evaporar mais facilmente e por isso dizem-se mais voláteis. Vamos ver estes dois exemplos. O álcool tem um ponto de ebulição de 78,5 graus Celsius e a água pura tem um ponto de ebulição de 100 graus. Então, o que significa que o álcool é mais volátil do que a água. E se ainda pensarmos na acetona, que nós sabemos perfeitamente que se evapora ainda mais facilmente, significa que a acetona tem um ponto de ebulição ainda mais baixo do que o álcool etílico. Vamos ver outra situação. Por que é que na Serra da Estrela, quando neva, se coloca sal nas estradas? Olha a imagem. Então, vamos realizar a seguinte experiência. Vamos colocar água em 2 gobelés. Num dos gobelés vamos acrescentar sal e vamos aquecer os 2 gobelés até a ebulição, registando os valores da temperatura. Vamos ver o que é que acontece à água destilada salgada quando é aquecida. À medida que nós aquecemos a mistura, a temperatura obviamente vai aumentando, mas chega um certo momento que começa a aumentar mais lentamente e a uma temperatura inferior a 0 graus. Aí vai-se dar a fusão. Depois, quando já toda a mistura está no estado líquido, a temperatura vai aumentando novamente, até que finalmente se dá a ebulição. Repara que a ebulição se vai dar, neste caso, acima dos 100 graus. Então, vamos concluir o seguinte. A água pura tem pontos de fusão e de ebulição que são fixos, mas se a água tiver substâncias não voláteis dissolvidas, ou seja, algumas impurezas, verifica-se que a fusão do gelo iniciar-se-á a temperaturas inferiores a 0 graus Celsius e durante a fusão a temperatura vai lentamente aumentando. A ebulição inicia-se a temperatura superior a 100 graus Celsius e durante a ebulição a temperatura vai sucessivamente aumentando também. Em resumo, durante a fusão ou solidificação de uma substância, coexistem os estados sólido e líquido e a temperatura mantém-se constante. Da mesma forma, durante a ebulição ou condensação de uma substância, coexistem os estados líquido e gasoso e a temperatura mantém-se constante. A água com substâncias dissolvidas, portanto não pura, não tem pontos de fusão nem de ebulição fixos. A temperatura varia durante as mudanças. A passagem de um líquido ao estado gasoso ocorre lentamente a qualquer temperatura e chama-se evaporação. Quanto menor é o ponto de ebulição de um líquido, mais facilmente se evapora e por isso nós dizemos que é mais volátil.
Os pontos de fusão e de ebulição são propriedades físicas das substâncias. Têm valores característicos para uma dada substância que permitem identificá-la. Constituem, portanto, critérios para avaliar a pureza de um material, isto é, saber se uma substância tem impurezas misturadas.